Olá, eu sou a Karina Rezende, eu sou diretora proprietária do Balé Karina Rezende aqui em Londrina, eu sou professora e ensaiadora de repertório. E eu estou aqui representando Juntos pela Dança Brasil, em nome da Márcia Angeli, para entrevistar um ícone na dança, a Liliane Benevento. A dona Liliane Benevento foi uma grande bailarina, foi uma bailarina de sucesso. Ela dançou na Europa profissionalmente. Mais tarde, grandes nomes do balé clássico dentro da França, Londres, Amsterdã e Suécia a nomearam como o grande mestre do balé clássico no ensino da dança. Por isso, temos muito a aprender com ela. Olá, dona Liliane. É uma honra para mim poder estar conversando com a senhora. É uma honra para todas nós poder estar ouvindo dicas de uma pessoa tão grande como a senhora. A minha primeira pergunta é referente a algumas alunas que eu tenho. Eu dou aula e ensaio para crianças e jovens que sonham dançar profissionalmente fora do país. E eu gostaria de saber qual é a dica que a senhora tem em relação a isso. O que elas podem fazer para chegar até onde a senhora chegou? Olá, meu nome é Liliane Benevento, muito obrigado pelo convite. Eu diria o seguinte, precisa ter muita dedicação e muita aula. Eu sei que é difícil porque tem certas fases de crianças, principalmente adolescentes. Crianças elas gostam muito de fazer balé, mas quando chega na fase de adolescente, primeiro namoradinho, as festinhas, você precisa ter um foco muito grande de realmente querer fazer balé. Né? É uma carreira muito difícil, então o que eu diria, o conselho que eu diria, vai dando aulas, vai incentivando as crianças e os adolescentes, às vezes de uma outra forma, porque às vezes a aula é difícil, se é difícil para uma pessoa adulta, para a criança também. Eu não digo a dificuldade física, que é mais fácil para eles do que com um adulto, mas tem outras formas de você fazer esse incentivo, contar histórias sobre a dança, tanto lá fora como a dança aqui no Brasil. Então é isso, é dedicação que a criança tem que ter, o adolescente também de uma outra forma. Isso é muito fundamental com os pais também, ter esse diálogo com os pais, né, de dizer exatamente como a carreira é difícil, se eles vão aguentar um filho que tem essa obsessão, porque às vezes a criança e o adolescente, até um bailarino, tem que ficar obsessivo pela dança, né? Mas eu acho que a única forma é essa dedicação do professor com o aluno, com a criança e com o adolescente, tá? E aí tem todo esse trajeto, eu acredito, para você ir para fora, para a Europa, a não ser porque aulas aqui no Brasil são maravilhosas, as escolas daqui são ótimas. Se for para fora, vai uma hora que é para se profissionalizar e não para fazer aula lá, para entrar numa companhia, porque escolas aqui no Brasil são ótimas. É muito importante o suporte familiar, a mãe, o pai. Às vezes a criança tem ensaio no dia seguinte e não pode, a mãe tem que levar ou ir buscar na escola. É muito importante a família nisso. Não é só assistir os espetáculos, que são ótimos para as crianças, mas o dia a dia. Aula, conversar com o professor para saber como a criança está se evoluindo. Todo esse suporte é muito importante, familiar. Outra coisa, na minha experiência, todas as minhas aulas eu fiz aqui no Brasil. Eu tive excelentes professores, uma professora maravilhosa. Eu fiquei aqui no Brasil até 19 anos. Eu só fui para a Europa a partir dos 19, porque as escolas aqui do Brasil, falo todos os dias e para todo mundo, são excelentes. E sobre o campo profissional para o bailarino aqui no Brasil, como os nossos alunos devem se preparar para isso? É o seguinte, eu acho que a busca de você ter uma carreira profissional, tanto no Brasil como lá fora,
é essa dedicação, né? Que você te acompanha desde criança. É aulas, é ensaios, é dedicação total, o apoio da família. Isso é para o resto da vida. Até adulto você tem que ter o suporte familiar. Para isso, porque, que nem eu digo, a carreira de bailarino, você não tem horário para nada. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. É 24 horas pensando nisso. A respeito da carreira de bailarino aqui no Brasil, é muito difícil. Primeiro porque a cultura nossa para dança clássica, estou dizendo dança clássica, ela é muito pequena, né? Temos várias companhias, mas companhias de dança clássica nós temos muito poucos, acho que 2 ou 3 só, e olhe lá. Então a carreira aqui do bailarino no Brasil, ela é muito difícil. Então você vai partir para quê? Para dar aulas, para você se sustentar, para poder dançar profissionalmente, né? Então, mas é muito difícil, com muita dificuldade, que você fica aqui no Brasil, né? Então, quando você tem oportunidade e está muito bem tecnicamente, aí muita gente tenta lá fora, porque lá eles têm mais dinheiro, a cultura é melhor, cada cidade tem um teatro, cidades às vezes pequenas, né, do interior, tem um teatro maravilhoso e tem uma companhia de dança. Conte um pouquinho da sua enorme experiência dentro do balé da cidade de São Paulo, né, como maître há mais de 20 anos. Maître, eu já fui maître do balé estágio, sou maître do balé da cidade de São Paulo há mais de 20 anos. Todas as companhias de fora da Europa que vêm aqui para o Brasil sou eu que dou aulas. Tenho um estúdio de dança, né? E sou professora também do estúdio da Karen. Então, esse mundo aqui no Brasil é muito difícil. Então, esses bailarinos consagrados, porque todos esses bailarinos que estão nessas companhias que estão no Brasil já passaram no mundo de fora, já dançaram em outras companhias, né? Então, é dia a dia, né, que você vai construindo. E agora, com essa dificuldade da pandemia, né, as pessoas estão meio deprimidas, mas vai continuar sempre assim e tem que ter assim esperança, né? E continuar fazendo aula mesmo nesse período para você não perder a forma. E então todos esses bailarinos, eles são muito especiais. Eles são muito profissionais, eles são carinhosos. Estou dizendo comigo e com todos os professores, viu, de balé, de companhia, todos os alunos. A gente dá carinho, mas a gente quer carinho deles também. E por último, gostaria de saber a sua opinião sobre a evolução da dança clássica dentro do nosso país nos últimos 20 anos. Olha, a respeito da evolução da dança clássica nesses 20 anos aqui no Brasil, muita coisa aconteceu e de boa. Escolas muito boas no Brasil inteiro, que dão toda aquela formação de dança clássica. Uns dão estilo russo, outros do Royal, outros cubanos, mas dentro desse pacote, muita coisa boa aconteceu em 20 anos, né? Primeiro vieram os professores, né, antigos, tal, mas nesses 20 anos, na dança clássica, muita coisa aconteceu boa, né? Agora, hoje em dia, com esse negócio da pandemia, está muito complicado. Então, um conselho que eu digo para vocês: continuem fazendo aulas online. Não esqueçam de fazer aula. É para vocês. É para vocês se contribuírem para a dança, né? Então tem a escola do Bolshoi, tem a escola do Teatro Municipal aqui, fora as escolas particulares que dão aula. Então a evolução foi muito boa nos 20 anos.
Hoje em dia a gente está um pouco deprimido por causa disso. É muito difícil você dar aulas online. É muito difícil, porque eu estou dando aula online para os profissionais. É dificílimo. E eu sei que é muito difícil para o aluno também, mas não deixa de fazer, não deixa de fazer, porque é para você, sabe? E outra coisa, pensa numa coisa, tudo passa nessa vida. Às vezes demora um pouquinho mais, mas eu acredito, esse ano tá meio devagar, quase parando, mas tudo isso vai mudar e vem melhor, porque aí vem um pique total, tá? Então continuem trabalhando, que é muito importante, tá? E muito obrigada pelo apoio que vocês dão, obrigada, Juntos pela Dança Brasil. Muito obrigada. Dona Liliane, foi uma honra para mim e para o Juntos pela Dança Brasil tê-la aqui conosco. Muito obrigada por contribuir e colaborar conosco com todo o seu conhecimento. E agora você que está aí nos assistindo, fique ligado em nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Toda semana teremos novas entrevistas. Fique ligadinho conosco.